sobre a cruz, não se fala mais sobre arrebatamento, não se fala mais sobre o sacrifício de Cristo, mas nesta noite eu quero pregar aos irmãos esta mensagem: o sacrifício que nos trouxe a vitória. Sabe por quê, irmãos? É por esse sacrifício que você está aqui nesta noite. Você não está aqui nesta noite por causa do pregador. Você não está aqui nessa noite por causa do pastor. Você não está aqui por causa de que um amigo te convidou para estar aqui. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. E foi porque Jesus permitiu você estar aqui. Há quase 2 anos atrás, Jesus Cristo se entregou naquele madeiro, naquela cruz, para que nós estejamos aqui hoje. Lá naquela cruz ele já pensava em nós. 2020, minha igreja vai estar servindo a mim num tempo caótico, num tempo em que muitos já se apostataram, num tempo onde a igreja parece estar, irmãos, oscilando, porque a igreja primitiva, irmãos, ela passou por martírio, pastor Sérgio, ela passou por cruz. Muitos, Tiago, muitos foram apedrejados, outros foram esvoaçados por causa do nome de Jesus. E a igreja hoje tem corrido por causa de um vírus chamado Corona. Covid-19. A igreja tem recuado, sim, irmão, nós temos que obedecer nossas leis. Mas acontece que com essa pandemia, com essa quarentena, muitos irmãos esqueceram que é a igreja do Senhor. Nem em casa abrem mais a Bíblia, nem em casa mais dobram o joelho para orar. Mas é um tempo que o Senhor tem nos chamado para o secreto, irmãos. É um tempo que o Senhor tem nos chamado para nos humilhar. É um tempo que o Senhor tem nos chamado para orarmos mais, jejuarmos mais, lermos mais a palavra, buscarmos mais a face dele. E aí nós temos que dar nossa vida para que o Evangelho seja pregado e vamos dar. Porque eles sofreram, porque naquela época não podia se pregar o Evangelho, porque o rei, o imperador naquela época perseguia. Hoje o vírus tem parado. E eu ouvi uma frase muito interessante esses dias, e eu peguei e falei, vai fazer uma mensagem com isso. Parece que o coronavírus ele está dentro da igreja. Porque lá fora os baile funks continuam. Porque lá fora o forró continua. Porque lá fora o pagode continua. Você abre o Instagram, o baile funk está lotado, o forró está lotado, mas a igreja, irmão, o coronavírus espalhou os irmãos. As leis falaram, não pode retornar os cultos. Cadê os irmãos? As leis disseram, não, agora pode com a máscara. Nem com a máscara os irmãos estão. O Espírito Santo está assim, eu estou com saudade da minha igreja. Eu estou com saudade do meu povo. Arabaxia, arabaxia. Eu estou com saudade do clamor. Eu estou com saudade dos conjuntos cantando. Eu estou com saudade dos meus pregadores. Eu estou com saudade dos meus pastores. Eu estou com saudade dos meus missionários. Até os missionários, poucos estão pregando. Poucos estão evangelizando. Um vírus que ameaçou. Mas irmãos, não foi a assolação, não foi os leões no Coliseu comendo os cristãos, não foi as cruzes que pregaram os nossos irmãos que pararam o evangelho de ser pregado. Também não vai ser o coronavírus, não vai ser enfermidade, não vai ser praga alguma que vai nos parar, que vai parar a verdadeira igreja de anunciar a palavra de Deus. Entrando no texto, na época em que Jesus exerceu o seu ministério na terra, foi marcado por muitos milagres, marcado por muitas curas, marcado quantas vezes ele era caluniado, e quanto mais caluniado, mais ele pregava. Quanto mais caluniavam, ele curava. Chamavam ele de demônio, ele mostrava que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Chamava ele de beberrão, ele ia e falava da sua palavra aos beberrões e salvava aqueles beberrões. A Bíblia vai nos contar que uma certa feita ele entra na casa de um homem que era considerado ladrão para aquela sociedade.
E a Bíblia vai dizer que aquele homem se converteu na hora. E ele disse: se eu defraudei alguém, eu reconstituo 4 vezes mais. Esse homem é Zaqueu. Olha o que o nosso Jesus faz. Quanto mais caluniado, mais fazia a obra. Quanto mais se levantavam contra ele, mais a obra ele fazia. E agora, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que levanta um homem chamado Caifás. Levanta um homem chamado os príncipes daquela cidade, com inveja do que ele fazia, com inveja do seu ministério. Eles arrumam formas para tentar prendê-lo e fazer com que ele venha morrer. Mas Jesus havia dito para os discípulos: eu vim para morrer, mas ao 3º dia eu hei de ressuscitar. Ele disse para os discípulos. Mas agora eles pegam a Jesus e levam ele perante um homem chamado Pilatos. E aquele homem, de todas as formas, vai tentar fazer com que eles não venham matá-lo. Vai fazer de todas as formas para que eles o soltem. Pilatos viu algo em Jesus que aqueles homens judeus não viram. E olha que Pilatos era romano, um homem que não tinha o sangue de Abraão. Olha bem, e agora ele vai dizer: não, vamos fazer o seguinte, vamos só açoitá-lo e vamos liberá-lo. Açoitaram o nosso mestre, colocaram nele uma coroa de espinho, teceram um pano, um vestido real e caçoavam dele: tu és o rei dos judeus, tu és o rei. E batiam e zombavam do nosso mestre. E eles só calados, sofrendo ali as calúnias, sofrendo ali as lutas, sofrendo ali as aflições. E agora ele vai dizer, Pilatos vai dizer, como costume dos judeus: nós vamos fazer aqui Jesus e Barrabás, e vocês vão escolher quem que vocês querem crucificar. E o povo escolheram libertar um ladrão, ao invés de um homem que não tinha pecado, ao invés de um homem que era pura santidade, um homem que resplendia glória, um homem que não fazia mal a ninguém, um homem que de fato era o rei dos judeus e muito mais, era o rei da humanidade, era o rei do universo, era o rei, Porque Jesus vai dizer: apontem no meu pecado. Nenhum deles sabia dizer foi pecado. Será? Ele é o rei dos judeus. E nós não temos rei. O rei nosso é César. César derrotou um gigante. César livrou o povo do Egito. César fez brotar água da rocha. Que eu sei quem fez isso foi Deus. Quem fez isso foi Jesus de Nazaré. Quem fez isso foi o nosso Yeshua, o Todo-Poderoso, que morreu na cruz. O povo se esquecendo do rei. O povo se esquecendo do seu Deus. Pegam a Jesus e a cruz que era para Barrabás agora não colocam para ele. Crucificam o nosso mestre. Mas a Bíblia vai dizer nos versículos que nós lemos que Jesus ele foi crucificado entre 2 ladrões, um à sua direita, o outro à sua esquerda, e Jesus no meio. Glória a Deus. Um mistério tão forte nesse versículo, que Jesus ele está no meio. Por que Jesus não estava na direita? Por que Jesus não estava na esquerda? E eu quero já fazer uma aplicação para nós. Jesus tem que estar no meio, irmãos. É no meio que Jesus tem que estar. Como assim, pregador? Jesus tem que estar no meio da sua vida. Jesus tem que estar no meio da sua casa. Jesus tem que estar no meio do seu trabalho. Jesus tem que estar no meio onde você está. Se você está na escola, Jesus está no meio. Se você está na faculdade, Jesus está no meio. Nos seus propósitos, Jesus está no meio. Nos seus relacionamentos, Jesus está no meio. Pastor, nos seus projetos, Jesus tem que estar no meio. Quer ver prosperar? Jesus tem que estar no meio. Sabe por quê?
Porque no meio Ele te abraça. Porque no meio Ele te segura. Jesus foi crucificado como? Com as suas mãos estendidas. E o ladrão que estava à direita, ele entendeu o mistério. Ele entendeu que ali o Senhor estava segurando. E aí ele viu que eles falavam que ele era o Filho de Deus. E aquele ladrão acreditou, creu. E enquanto aquele zombava, que ele entendeu o mistério da cruz, o que ele olhou e disse: se tu és mesmo Filho de Deus, então desce dessa cruz, que eu quero ver se tu és mesmo Filho de Deus. E aquele que entendeu o mistério agora olha e fala: ei, nem na sua morte você tem temor a Deus. Esse é mesmo Filho de Deus. E quando tu estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Olha o mistério. Ele entendeu, estava com as mãos abertas, estendendo a mão, abraçando. E aí Jesus vai dizer: você entendeu o mistério? Quando eu estiver no meu reino, você vai estar comigo. Você vai estar comigo. Você vai estar comigo, que lá eu vou te dar um abraço. Aqui esses pregos têm me pedido, mas lá no meu reino eu vou te abraçar. Oh glória, você entendeu, irmão? Se tivesse entendido, você dá um glória a Deus. O cravo nas mãos e nos pés impediram Jesus de abraçar. Por quê? Pastor Sérgio, o senhor entende, quando o senhor ganha uma alma, qual que é a alegria? Poder abraçar aquela alma. Jesus levou aquela alma para o céu. A única coisa que pedia era os cravos. Mas lá no paraíso Jesus chega para ele e diz: me dá um abraço. Eu falei que você ia estar comigo. Oh glória, eu estou no... O plano de Jesus era salvar apenas aquele da direita, não, o da esquerda também. E não só da esquerda, porque a Bíblia vai nos dizer que ele amou o quê? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É pela humanidade, é pela humanidade. E com as suas mãos na cruz ele estava dizendo: eu abraço você, eu quero te salvar, mas você tem que me colocar no meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Se você colocar Jesus no meio, você vai ver como as coisas vão mudar. A cruz, ela representa muitas coisas. Porque na cruz o Senhor Jesus, ele foi moído. Na cruz ele foi transpassado. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, os soldados romanos, quebraram as pernas, tanto do soldado da direita ou da esquerda. Mas de Jesus não quebraram as pernas. Para se cumprir a palavra do Senhor, queria ser passado sem que se quebrasse nenhum de seus ossos. Mas aí um soldado, não, eles quebraram as pernas, vem, pega a lança e enfia a lança em Jesus. Mas aí ele vai ver o mistério. Ali saía sangue e água. O que nos purifica de todo o pecado? O sangue do Cordeiro. Oh glória, há alguns doidos por aí afora que dizem que enquanto Jesus estava sendo crucificado, o inferno estava em festa, mas não é mentira. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, o diabo estava tremendo de medo, o diabo estava confuso, o diabo estava: mas eu matei, o que está acontecendo? O sangue dele está descendo, o sangue dele está descendo na terra, e está acontecendo algo que eu não estou entendendo. E Jesus vai explicar para ele: já vou, daqui a pouco eu vou ali. E Jesus vai descer. Aleluia! A chave da morte, a chave do inferno vai dizer: Satanás, dá pra cá. Eu sou dono da vida, eu sou dono da morte, e nem da sua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus! Que o coronavírus está matando porque o diabo mandou, não. Nada acontece que Deus não permita. Mas pregador, morreu uma cantora famosa, Deus sabe. Propósito de Deus. E quem somos nós para questionar Deus? Se morreu com Deus, está onde, irmãos? No céu. Mas se morreu sem Deus, atenuou. Porque quando o homem morre, há separação. A tricotomia vai explicar que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, há essa separação do corpo, sendo que o corpo vai para o pó da terra, o espírito torna para Deus e a alma,
ela precisa de ir para um lugar, pastor Sérgio. E a Bíblia vai dizer que há dois lugares: o céu e o inferno. E a alma, ela não fica aí como uma alma penada, como esse pessoal fala, né? A alma correndo. Não. Essa alma precisa de um lugar. Ou os anjos de Deus vêm buscá-la, como aconteceu com aquele homem pobre, ou os demônios vêm buscar, como aconteceu no caso do rico. Mas nessa noite eu venho dizer para você: e se Jesus retornar agora? E se o Senhor permitir com que nós venhamos encontrar com Ele agora? Como está a nossa vida? Como eu disse aos irmãos, é tempo de nós entrarmos no lugar secreto. E se você ainda não renovou sua aliança, renovar sua aliança com Deus. Buscar mais a face de Deus. Porque não é tempo de pararmos nem retrocedermos. Como o louvor cantou, ser valente. Precisamos ser valentes, irmãos. Sabe por quê? O que o diabo quer, irmãos, é ver a nossa morte. Ele quer ver a nossa ruína. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem uma obra grande na nossa vida. Ele ainda tem muita coisa para realizar através de nós, irmãos. E nada vai acontecer sem a vontade e os propósitos de Deus se cumprirem. Pastor, tem muita coisa para o Senhor fazer, muita alma para o Senhor ganhar para Jesus. Igreja, tem muitos louvores para nós cantar ainda para Jesus. O diabo quer ver a nossa queda, mas ele vai ter que ver nossa vitória. O diabo quer ver nós sepultados, mas ele vai ver a grande obra que Deus vai cumprir na nossa vida, porque Jesus está no meio. Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Oh glória! Na cruz ele estava pagando o resgate pelas nossas vidas. Que resgate era esse, pregador? Irmãos, nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos, irmãos, estar num lugar terrível por causa do charco de lodo que nós nos encontrávamos, que era o nosso pecado. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós. A cruz era para nós que somos pecadores. Mas Jesus falou: não, eu aceito carregar o pecado do Sérgio, o pecado do Charles, o pecado do Denis, o pecado do povo, o pecado daqueles que me difamavam, o pecado daqueles que me zombavam na cruz. E sabe o que Jesus ainda fez? Eu levo o pecado deles e ainda perdoo, santifico, liberto, transforma. Eu pago resgate pelas almas, porque eu quero elas aqui pertinho de mim. Eu quero elas aqui comigo. Eu não sei se você tem como você olhar, igual eu estou olhando aqui. Parece que eu olho para a eternidade e parece que eu já vejo a eternidade bem próxima de nós, irmãos. Nós na companhia daqueles que dizem santo, santo é o Senhor. Na companhia daquele que tem um cravo nas mãos e nos pés e poder dizer: Jesus, valeu a pena o resgate que o Senhor fez na cruz, porque hoje eu estou aqui para te abraçar. É por nós, irmãos. Não esqueça do que Jesus fez na cruz. E a mensagem da cruz é tão linda, que é por causa dela que nós lutamos para entrar no reino dos céus. Porque se não fosse a morte e a ressurreição do Cordeiro, nós não teríamos esperança. E os irmãos disseram que algo muito interessante eu peguei. A nossa esperança não está nos homens. A nossa esperança não está no presidente da república. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está nos homens poderosos, na medicina, porque os médicos foram pegos de surpresa com essa doença. A nossa esperança vem de Deus, vem de Jesus. A nossa esperança. Aleluia, Jesus!
Aleluia. Onde houver 2 ou 3, eu estou no meio. Oh glória. No Getsemane, os discípulos lá, Jesus viram e falaram: ó, eu vou ali orar, orem comigo. Eles dormiam, Jesus estava no meio, porém eles estavam dormindo. Irmãos, Jesus não saiu das nossas congregações, Jesus não saiu da nossa presença, porque para estar no meio precisa ter no mínimo 2 pessoas. Uma pessoa Jesus já está, mas para estar no meio, 2 pessoas. Jesus não saiu do nosso meio. Meu Deus, o problema é que muitas pessoas o problema é que muitas pessoas esqueceram. O problema é que muitas pessoas estão agora cultuando outras coisas ao invés de cultuar Jesus. Mas eu venho nessa noite dizer para você, em nome de Jesus, Jesus quer estar no meio da sua casa, Jesus quer estar no meio da sua família, Jesus quer estar no meio dos seus negócios, Jesus quer estar no meio do seu ministério, Jesus quer estar no meio onde você estiver. E parece que eu escuto Jesus gritando no meu ouvido: diz para a minha igreja, eu quero estar no meio, eu quero estar no centro, eu quero estar no centro. Porque no centro eu cuido, porque no centro eu velo, porque no centro eu sustento, porque no meio eu dou livramento, porque no meio eu restauro, porque no meio eu trago a cura, porque no meio eu trago refrigério, porque no meio eu trago a restauração, eu trago o resgate, eu trago a salvação. Aleluia. Meu irmão, traz Jesus para o meio. Sabe por quê? Talvez você está um pouco afastado, distanciado e nem sabe. Mas os olhos do Senhor não vai te perder de vista. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estão te olhando. Jesus está dizendo: eu quero estar no meio, viu? Eu quero estar no centro, viu? Você me chamou para esse negócio, eu quero estar no centro. Me colocou no meio do seu relacionamento, me colocou no meio do seu casamento, me colocou no meio. Ah, mas pregador, disseram que meu filho não vai sair do mundo das drogas. Coloca Jesus no meio. Jesus vai trazer ele para estar no meio dos dois. Oh, glória. Você na direita e na esquerda, Jesus no meio. Oh, glória. Isso é muito forte. Jesus na cruz pagou o resgate, perdoou os nossos pecados, levou os nossos pecados, sofreu. Ele podia, irmãos, fazer o que ele quisesse ali naquela cruz, mas ele suportou tudo calado. A gente vê essas coisas acontecendo e a gente está murmurando. Eu vejo cristãos dizendo: ah, mas o que está acontecendo aí? Murmurando. Jesus passou pela aflição, pela angústia, e não murmurou. Calado. A única coisa que ele disse foi: Pai, por que tu me abandonaste? Sabe por quê? No momento que o nosso pecado estava imputado nele, o que aconteceu com ele? Ele sentiu isso que às vezes nós sentimos vazio, porque a presença do Pai, por causa do pecado, não foi por causa de ver ele morrendo. Não, Jesus não é onisciente, ele não é onipresente, ele já tinha visto pela sua onipresença, pelo seu poder onisciente, ele já tinha visto a crucificação, mas ele não tinha sentido que o filho dele tinha imputado os nossos pecados. Naquele momento, o Pai afasta, porque Paulo vai dizer na sua carta: nada nos separará do amor de Deus, nem as aflições, nem as tribulações, nem outra criatura nos separará do amor de Deus. Mas uma coisa pode nos separar de Deus. E o que é? Pecado. Por que então Jesus está dizendo: Pai, por que me abandonaste? O seu pecado estava imputado em Jesus. Naquele momento o Pai vira as costas. Mas logo em seguida o pecado é jorrado, o nosso pecado é limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro, e o Pai olha de novo e diz: meu filho amado,
você cumpriu sua missão. Oh glória, aleluia, Ele pagou pelo nosso pecado, irmão. Valoriza o que Jesus fez na cruz, valoriza o que Jesus fez por nós. Começa a cultuá-lo de verdade, começa a buscá-lo de verdade. Não se conforma com este mundo, Aleluia! não se conforma com o vírus, não se conforma com as aflições desse século. Jesus pagou, Jesus morreu, mas Ele venceu. Ricamancha que de calamandaravaceia. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Se Ele venceu pela fé, nós venceremos. Venceremos. Não haverá vírus que vai nos impedir. Não haverá homem que irá nos impedir. Não haverá leis que irá nos impedir. Jesus está no meio. Aleluias! Se Jesus está no meio, nós vamos romper, nós vamos descer, nós vamos chegar. É, Jesus. Essa humilde mensagem, que é a mensagem da cruz, eu quero dizer para você, irmão, nesta noite, qual tem sido os seus valores? Será que você tem lembrado com mais frequência do culto da prosperidade do que da cruz? Porque não existe vitória sem cruz. Porque não existe vitória sem o sacrifício vicárico de Jesus na cruz. Para que nós entrássemos no céu pelas portas, Jesus teve que passar pela cruz. E algo interessante, sabe o que é? Que antes do Senhor Jesus chegar no trono, Ele passou pela cruz. Antes dele receber a vitória, Ele passou pela angústia. Antes dele receber de Deus o galardão e o direito de ficar ao lado do Pai novamente, Ele passou por desprezo. Como Isaías vai dizer, né? Isaías capítulo 53. Era desprezado. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi fugindo como renovo perante Ele, e como a raiz de uma folha seca, era desprezado, não tinha formosura. Nós não fazíamos beleza alguma, e Isaías vai dizer de que nós fugimos até o rosto dele. Olha que mais Jesus. Saiu da glória do Pai, cultuado por anjos, para vir na terra, para sofrer humilhação, para sofrer escárnio, para ser zombado e ainda por próprio amigo dele trair ele. Mas Ele passou por tudo isso. E hoje Ele está à direita, olhando para nós aqui nesse lugar, dizendo: meu filho, está passando angústia, está passando aflição, está passando, né? Mas em breve você vai estar comigo, em breve você vai estar na minha companhia. Porque ainda que o Senhor esteja no nosso meio, nós não vimos, nós não tocamos, nós não cheiramos, nós não podemos abraçá-lo. Tudo pela fé, tudo pela presença dele, que nós sentimos que ele realmente está aqui, pastor Sérgio. Mas um dia nós estaremos com ele igual nós estamos aqui reunidos. Irmãos, a angústia que nós passamos, a cruz que nós carregamos, vai valer a pena, vai valer a pena. Olhar para aqueles olhos que nós não sabemos se é azul, se é verde, se é amarelo, se é não sei o que, mas nós vamos olhar e poder abraçar e poder dizer: meu Deus, muito obrigado pela sua morte, e por ter dito: está consumado, tetelestai, está pago. Glória a Deus. Meu irmão, pare de andar de cabeça baixa pensando que você é o mais indigno. Pare de pensar que você não vai herdar o reino do céu porque você é o maior dos pecadores. Paulo mesmo disse: eu sou o principal dos pecadores. Mas, irmãos, que esse homem fez para Jesus, que esse homem sofreu por amor a Jesus, e agora, nesse momento, pela fé nós sabemos onde Paulo está, nos braços do Pai. Nós também, irmãos. Vamos estar em pé, irmãos. Fazemos uma oração ao Pai.